Olá, olá, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui indo para o nosso segundo dia de meditação diária. E nós vamos hoje meditar a primeira parte da introdução à vida devota, a obra Filoteia. Vamos meditar essa primeira parte, capítulo 1. E qual que é o título desta primeira parte? Descrição da verdadeira devoção. Quando a gente fala de devoção, o que você pensa por essa palavra? É uma pessoa que é devotada à outra, é uma pessoa que se dedica à outra, que tem carinho pela outra. Então a gente está falando aqui de devoção, a gente está falando de amor. Nós temos devoção ao Senhor, nós somos devotados ao Senhor, nós somos pessoas que somos empenhadas, dedicadas a fazer o bem, a cumprir os mandamentos, a cumprir a vontade do Senhor, a estar na presença do Senhor. Então, primeira coisa, então, é a gente definir o que é essa palavra devoção. E São Francisco de Sales, ele vai dizer exatamente isso, que quando a gente tem pequenos erros, pequenas faltas, no começo desse processo, ele prejudica muito esse processo no longo prazo. Então, se a gente se engana o que é a devoção, sobre o que é a devoção, a gente pode cometer grandes erros, grandes enganos lá no futuro. E ele vai dizer que, assim, que existem várias formas, assim, de se definir devoção. Mas ele fala assim, ó, como não há senão uma verdadeira, há uma infinidade de outras falsas e vãs. Ele vai dizer que existe somente uma devoção verdadeira, uma forma verdadeira de devoção. E existem muitas outras, podemos dizer assim, caricaturas de devoção. Ele não usa esse exemplo aqui, mas eu acho que a gente poderia explicar assim, o que é uma caricatura? Caricatura, então você pega lá um desenho, os cartunistas fazem uma caricatura de um jogador de futebol. Então era muito comum fazer a caricatura do Ronaldinho. E o que eles ressaltavam no Ronaldinho? O dente. Pegava uma parte, fazia aquela parte muito maior e depois desenvolvia o resto. Né? A caricatura ela tem essa característica, ela pega uma parte e torna ela muito maior do que ela deveria ser. E aqui São Francisco de Sales ele vai dizer que muitas vezes acontece uma devoção fora do propósito ou até supersticiosa. Então, quantos atos de piedade bom a gente tem, mas que a gente distorce e transforma isso numa devoção. A gente poderia aqui citar vários, né? Mas ele vai dizer, né, ele vai contar aqui um caso de um pintor que pintava várias mulheres, e ele vai dizer assim, ele pintava conforme cada mulher conforme a sua paixão e fantasia. E ele vai dizer que muitas pessoas buscam a devoção conforme a sua paixão e fantasia. Como eu falei, essa caricatura, elas pegam uma parte que elas têm um gosto especial e transformam a devoção naquilo tudo. Eu, por exemplo, comecei a minha caminhada na renovação carismática, tenho muito carinho pela renovação carismática, mas a gente achava que a solução para tudo estava na renovação carismática. Falo pelo meu grupo, tá? Não estou de modo algum querendo julgar toda a renovação, tô falando de mim, tá? A gente, jovens ali, apaixonados pelo que nós estávamos vivendo, achávamos que a solução para tudo passava pelo grupo de oração. Então a gente queria transformar tudo através das palmas, através das músicas, através, né, da oração fervorosa, da oração espontânea. A gente acreditava que aquilo lá era o todo. A gente construiu uma caricatura de devoção. E aqui ele vai dizer exatamente isso. Ele vai falar assim, a pessoa que é inclinada ao jejum, ela acha que devoção está no jejum. Daí ele fala assim, quem pratica jejum, para uma pessoa que considera muito o jejum, é uma pessoa muito devota. Mas ele vai dizer, mas do que adianta isso se o seu coração está cheio de rancor? Ele também vai dizer, pode ser que uma pessoa considere piedosa, uma pessoa devota, alguém que é muito de dar esmola. E considera isso tudo, mas não consegue perdoar os seus inimigos. Então essa pessoa, ela pode ter uma aparência de devoção baseada ali na sua paixão e na sua fantasia, mas esta pessoa ela não é devota, porque a devoção deve acontecer no coração. E então assim, pode ser que você seja igual eu era antigamente, né? A gente acha que tudo estava na oração fervorosa, na oração do fogo, ou então agora, nossa, eu faço a consagração à Nossa Senhora e acho que tudo
se baseia na oração do terço, cara. Pô, é uma oração riquíssima, né? Maravilhosa a oração do Santo Terço. Mas não se encerra no Santo Terço todo o mistério da devoção. A gente poderia falar da liturgia, né? Aquelas pessoas que querem uma liturgia certinha, poxa, eu amo a liturgia. Mas a devoção não está somente numa liturgia bem rezada. É importante a gente ter essa liturgia bem rezada. Mas se isso não penetrar o nosso coração, isso não é a verdadeira devoção. Pode ter aparência de devoção, porque ali você vai numa missa, o padre celebra certinho, né, usa algumas palavras em latim, ou celebra totalmente em latim, e ali eu pareço muito devoto, né, a mulher usa véu, o homem usa ali uma roupa social, e ali eu tenho uma roupagem de devoção. Então essa pessoa que vai numa missa assim, ela pode ser realmente muito devota, tá? Não estou dizendo que ela não é só porque vai. Mas o que eu quero dizer para você é, só isso não define a devoção. A gente pode construir uma caricatura de devoção. É isso que São Francisco de Sales está nos alertando, para que a gente não cometa esse erro. Tá? Mais uma vez, nada contra a missa latim. Era a missa celebrada por São Francisco de Sales, inclusive. Tá? O que eu estou dizendo é que a gente não pode achar que uma roupagem define a devoção. Tá? A roupagem pode ser algo bom, é algo que deve ser sim perseguido. Mas começa no coração. E ele vai dizer até, ele vai contar uma história ali de Davi, né? E Davi era casado com Micol, que era filha de Saul. E uma vez Saul manda os soldados lá procurarem Davi e Micol faz uma... bota um monte de travesseiro embaixo assim dos lençóis para acharem que Davi estava lá, mas quando vai ver, não era Davi que estava lá. Então São Francisco de Sales vai dizer: muitas pessoas se cobrem e disfarçam com certas ações exteriores próprias da santa devoção, ou seja, essas ações que eu estou falando, elas não são contrárias à devoção, são próprias da santa devoção. E o mundo julga que elas realmente são devotas e espirituais, mas na realidade não passam de estátuas e fantasmas da devoção. Então não basta a roupa, tem que ter o corpo, tem que ter o coração. Então ele vai falar assim: a viva e verdadeira devoção pressupõe amor a Deus. Aí ele vai usar repetidamente uma palavra que é muito importante. Ele vai dizer que a caridade, né, você cumprir os mandamentos, ele como um jovem rico cumprir os mandamentos, isso daí é bom, isso é bom, tá? Ele vai falar assim, olha, ele vai até dar o exemplo, ele vai falar assim, nós temos o avestruz. O avestruz ele não voa, ele está preso ao chão. Nós temos a galinha, ela voa um pouquinho e para. E nós temos a águia, as andorinhas que voam alto, rápido e ágil. E ele vai dizer assim, ó, os pecadores não voam para Deus, porque todo o seu andar está na terra. Então os pecadores, aqueles que estão no pecado, estão apegados às coisas deste mundo, eles são como os avestruzes. Mas ele vai dizer uma outra coisa, da gente acha, poxa, então eu sou águia, se eu não estou aqui no pecado, não. Ele vai dizer também que existem então as pessoas boas, que ainda não alcançaram a devoção, voam para Deus pelas suas boas ações, mas raras vezes, vagarosa e pesadamente. Vai dizer que assim, poxa, eu faço algo bom hoje e tal, aliás, daqui a pouco eu já estou arrastando de novo, eu começo o meu propósito, não vou para frente. Poxa, eu não peco de forma mortal, mas eu não decolo também, eu não saio do lugar. Ele vai dizer, as pessoas devotas voam para Deus com muita frequência, prontamente, com elevação. Então, essa palavra prontamente, prontidão, ele usa várias vezes. Então, ele vai dizer assim, não é só um cumprir os mandamentos, fazer o básico. São pessoas que são impulsionadas, que são devotadas, dedicadas, têm prontidão. E ele fala isso muitas vezes, eu até anotei aqui, né? Eu estou baixando a cabeça, se você não sabe, eu estou aqui com o livro, tá? E ele fala assim, ó, quantas vezes, eu coloquei aqui, eu anotei aqui, quantas vezes eu terminei a semana, isso é um sentimento meu, talvez você se identifique com esse sentimento. Quantas vezes eu terminei a semana sem ter caído no pecado mortal, até me aconselhando com o diretor espiritual, ele falou, não, isso daí tá tranquilo, você não vai pecado mortal. Mas eu tinha aquele sentimento de que eu não fiz tudo o que eu deveria fazer. Então, eu não infringi diretamente nenhum mandamento ali com intenção direta, eu não pequei em matéria grave, mas faltou algo, sabe? Vejo hoje, faltava devoção, faltava prontidão.
né? Faltava esse desejo de fazer mais, esse desejo de ser ainda mais fiel, né? De ser mais ágil em fazer o bem. Então, acho que isso é muito importante e ele vai citar aqui também, né? Que aquela pessoa que está doente, ela começa a se recuperar, ela começa a ser capaz de realizar algumas tarefas que antes ela não podia realizar. Então, essa é a pessoa que entrou em estado de graça, e essa pessoa que entrou em estado de graça já não está mais pecando, está cumprindo os mandamentos, mas ela é como aquela pessoa doente que ainda está se recuperando. Ela não tem ainda muito fôlego, né? A gente viveu o drama aí, né, vou falar pandemia, mas não sei se isso vai derrubar o vídeo, mas tudo bem. A gente viveu esse drama, infelizmente, né? Muitas pessoas perderam entes queridos e várias pessoas que ficaram, né, pegaram a doença, elas passaram por um período depois de pós, né, a doença, e elas não tinham o fôlego que precisavam, elas ficavam meio abaixo, a imunidade não estava legal. Então, por mais que elas não tivessem mais a doença, elas ainda passavam por um processo de recuperação dos efeitos colaterais, né, daquelas sequelas. E assim é quando a gente estava no pecado e a gente se converte, a gente busca estar em estado de graça. A gente é como esse doente que ainda não está muito ágil nas coisas de Deus. Então a devoção é alcançar essa imunidade, é viver com é suplementar, né? Estar com todas as vitaminas em dia. Uma pessoa que está sem vitamina D, com vitamina B12 baixa, essa pessoa não tem ânimo, não tem vigor. Então essa pessoa que tem devoção é essa pessoa que tem vigor espiritual, ela tem saúde espiritual. E ela vai dizer assim, olha, ele vai dizer assim, pois sendo a caridade um fogo espiritual, quando é muito abrasador e levanta a labareda, a gente chama de devoção. Então assim, a caridade já é o fogo, mas se esse fogo fica forte, né, ou seja, estar na graça de Deus já é o fogo. Mas quando esse fogo fica forte, abrasador, vira uma labareda, chama-se devoção. De sorte que a santa devoção não acrescenta fogo à caridade, senão a chama, que torna a caridade pronta, ativa e diligente. Não só na observância dos mandamentos de Deus. Então, assim, não só observando os mandamentos, mas ele fala assim, mas na prática dos conselhos e as inspirações celestes. Ou seja, existe a pessoa que cumpre os mandamentos. Eu não peco. Mas existe aquele que tem devoção, que começa a adquirir uma intimidade com Deus, que consegue perceber as inspirações e os conselhos celestes que sopram no seu coração e os conduzem a fazer o bem. Então, encerrando essa segunda meditação, eu queria realmente que você, ao desligar esse vídeo, você pudesse gastar um tempinho na presença de Deus. Eu queria que você pedisse realmente para o Senhor a graça de sairmos da mediocridade, a graça de, né, subirmos como águia, como diz lá no profeta Isaías, né, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão e não se cansarão. Eu quero que a gente peça ao Senhor essa graça de não sermos somente brasinhas, mas sejamos labaredas, um fogo abrasador. Peçamos a Deus a graça dessa devoção pela intercessão de São Francisco de Sales. Desejo você aí mais um ótimo dia e amanhã retornamos com mais uma meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.